Vamos lá, galera. Seguindo aqui. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre bombeiros militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada que estejam convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Então, gente, olha só. Seguindo aquele exemplo que eu dei aí, do subtenente antigão e tal, se ele for convocado, imagina que ele não fosse para a reserva remunerada, apesar de que na reserva também pode ser convocado, mas ele foi para a reserva remunerada. Pô, mas é um cara bom demais, a gente precisa convocá-lo porque a gente precisa dele aqui para uma situação excepcional. Convoca o bombeiro para atividade de novo. Lembra que eu falei que aquele subtenente mais moderno ia ser mais antigo que ele na reserva? Mas ele foi convocado, então, vai contar de novo o tempo de serviço prestado no posto. Aquele antigão tem mais de 24 anos de subtenente, pô, então ele vai ser mais antigo que o outro porque ele foi convocado. É diferente se ele for chamado para trabalhar no tempo certo. Aí não, continua sendo inativo. Mas ele foi convocado, então ele é ativo. Aí ele vai ser mais antigo que o militar que estava ali, tá? Que o militar, aquele moderno. Não é aquele exemplo que eu dei agora atrás, tá bom? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, é só postar lá que a gente vai falando, tá, gente? E esse aqui, gente, que eu falei que o meu caso tinha uma situação diferente, lembra? Então, por que o meu caso tem uma situação diferente? Nos casos de nomeações e matrículas simultâneas resultantes de concurso, a precedência será estabelecida pela ordem de classificação final dos candidatos. Então, o que isso significa? Num curso de formação, de habilitação, conforme o Schwai, vou falar aqui para vocês aqui direto. Vamos lá, terminou o curso. Vamos falar do Schwai especificamente. Só para lembrar, no meu curso do Schwai, nós éramos um total de 94 alunos, né? Claro que alguns saíram, mas tinha numeração, nós usávamos a numeração até 94. Eu era o número 86, tá? Por que eu era 86? Porque aqui durante o curso, a antiguidade era a antiguidade do Corpo de Bombeiros. Então, os mais antigos, aqueles que entraram através da antiguidade, né, pegaram os números menores, e aí depois foi chegando o pessoal mais moderno que foi aprovado no concurso. Tanto que no meu curso, só tinha apenas um primeiro sargento fazendo Schwai, e esse primeiro sargento levava o número 94, que ele era o mais moderno. Tá? Então, é assim que funciona a antiguidade durante o curso. Mas aí, ao final do curso, como se define quem é o mais antigo a partir de agora? Quem é o mais antigo segundo tenente? Né? Subtenente, primeiro sargento, a gente sabia, né, antes. Mas agora quem vai ser? Isso é definido pelo resultado final do concurso. Nós seremos nomeados ao primeiro posto do oficialato. Tá? Nós fomos nomeados. E quem é o mais antigo é aquele que terminou o curso em primeiro lugar. O segundo mais antigo é quem terminou o curso em segundo lugar. E assim sucessivamente até o último colocado. Tá bom? Então, por exemplo, no meu curso, eu era o número 86. Com o término do Schwai, pela ordem de classificação, eu fui o 19º. Eu sou o 19 na escala hierárquica, né? Tirando até, no meu caso específico, tinha 2, porque um era QOE, o outro já era de bravura, estava na minha frente. Então, eu fiquei sendo o 17º. Né? Eu fiquei mais moderno do que alguns que eram mais modernos que eu, me passaram, e fiquei mais antigo do que muitos que eram mais antigos que eu os passei pela nota final do curso. Tá? Então, a classificação final do curso é que vai definir a antiguidade nessa situação de curso. Curso de formação de sargento, soldado, cabo, sargento, esses cursos de formações, todos eles a antiguidade é definida quando vai ter uma promoção posterior, por causa do curso. Eu digo isso, deixo claro, gente, é quando tem a promoção posterior, tá? Por exemplo, o curso especial de formação de cabo, o curso especial de formação de sargento, não tem promoção posterior, é promoção anterior. Então, você já vai promovido por tempo de serviço. E aí, vai respeitar aquela regra de antiguidade, quem era mais antigo antes, continua sendo mais antigo agora, tá? Mas no caso de término de curso de formação, quem terminou o curso de formação de cabo como mais antigo?
Se ele terminou, eu sou o 01 do curso de formação de cabo, eu sou o mais antigo da minha turma toda. Se eu sou o 01 do curso de sargento, por mais que eu seja mais moderno durante o curso eu sou mais moderno, mas no final do curso eu fui o 01. Então agora eu sou o mais antigo da minha turma. Tá? Shoai é a mesma coisa. Terminou o curso do Shoai, a ordem de promoção vai ser respeitada a classificação do curso. E o primeiro colocado vai ser o mais antigo. Tá bom? Então tem que entender que é isso. Não é definida por RG, tá? Corpo de Bombeiros. Os quartéis fazem muito isso, né? Qual é o teu RG? Eu sou mais antigo que você. Não é RG que define a antiguidade. Define a antiguidade são as regras aqui dispostas no artigo 13 do Estatuto, tá? Olha cada uma dessas regras. E dentro dessas regras, ainda que não seja possível definir quem é o mais antigo, vejam vocês que lá mesmo fala que se não for possível definir, vai ser definido pela idade. Eu nunca vi acontecer, mas vai ser definido pela idade. Tá bom? Então, não é por RG. Esquece essa situação, meu RG é mais antigo. Não é RG. Tá bom? Seguindo. Artigo 14. A precedência entre praças especiais e demais praças é assim regulada. Isso é um assunto bem bacana de se entender, tá? Porque eu, quando entrei soldado na corporação, eu não entendia nada disso aí. Aí depois que foi caindo a ficha, mas hoje em dia é bem fácil entender. Vamos lá, seguindo. Os aspirantes oficial BM são hierarquicamente superiores às demais praças, tá? Então, significa que aspirante oficial, ele está hierarquicamente superior a qualquer praça. Lembra lá do subtenente antigão, que eu acabei de dar o exemplo? 24 anos de subtenente? Aí o aspirante é ser mais antigo que ele quando chega no quartel? Sim, é isso que diz a lei. E não é só o aspirante, tá? Os alunos oficiais BM são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Tá? Por que faz essa diferenciação? Porque o aspirante oficial são superiores às demais praças, porque está deixando claro que os aspirantes são mais antigos que os alunos oficiais, lógico. Tá? E os alunos oficiais são hierarquicamente superiores ao subtenente. Gente, é isso mesmo. Primeiro dia, o cadete, primeiro ano, foi matriculado, está aqui naquele estágio probatório, aqui na Academia de Bombeiro Militar, ralando pra caramba, hierarquicamente, pela lei, ele é mais antigo que o subtenente mais antigo da corporação. Tá? É isso que diz a norma. Então, não tem nenhuma exceção a isso. O cadete do primeiro ano, no seu primeiro dia, é mais antigo que o subtenente, com trocentos anos aí de subtenente, com mais 500 anos aí de corporação, o cadete é mais antigo. Tá? Isso tem que ficar guardado na cabeça. Não há exceção. O cadete é mais antigo que o subtenente. O aspirante é mais antigo que qualquer outra praça. Tá bom? Artigo 15. O Corpo de Bombeiro manterá registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação. Aquilo que eu falei antes lá, né, gente, quando a gente mencionou o artigo 15, que ia ter tudo isso guardado no Corpo de Bombeiros. Um banco de dados, né? Os alunos oficiais são declarados aspirantes oficial BM. Deixa eu fazer um corte aqui, voltar aqui para vocês de frente. Seguinte, o aluno oficial, conforme eu já falei antes, a corporação só declara que é o cadete, não é o aluno do Shoai. E é por causa desse dispositivo aí, do artigo 16. Daqui a pouco a gente vai voltar para ele aqui, mas é por causa disso. Por quê? Aluno oficial é declarado aspirante oficial ao final do curso. Pô, o aluno do Shoai, ele não é declarado aspirante, ele vai direto a segundo tenente, tá? Tem uma controvérsiazinha aí sobre essa questão das datas, mas eu não quero criar nenhuma polêmica aqui nessa aula, tá? Mas o aluno oficial, ele quando termina o Shoai, na primeira data regulamentar de promoção, havendo vaga, ele é promovido a segundo tenente. Já o cadete, quando cumpriu o último ano, né? Eu falo último ano para não confundir, porque na minha cabeça sempre era terceiro ano, agora tem o quarto ano. O cadete no último ano, terminou o curso, ele é declarado aspirante oficial, tá? Vamos voltar aqui para o artigo. Os alunos oficiais BM são declarados aspirante oficial ao final do curso de formação de oficiais, pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, na forma especificada em regulamento. Mas é isso, tá, gente? Como ele ainda é praça,
como ele ainda é praça, a declaração de aspirantado é feita pelo comandante-geral, tá? Mas existe uma norma, acho que eu não tenho ela aqui, que define que o primeiro colocado do curso de formação de oficiais da academia vai diretamente ser promovido não promovido, é isso que eu gosto de deixar claro. Ele é nomeado ao primeiro posto. Por que não é promovido, gente? Porque, pela lei, não há uma sequência hierárquica do subtenente para outro, tá? Não tem. O subtenente é o término da carreira de praça e o segundo tenente é o início da carreira de oficial, tá? Não existe promoção. Tecnicamente falando, não existe promoção de subtenente para segundo tenente. Tecnicamente falando, o subtenente é nomeado para o primeiro posto do oficialato, tá bom? É isso. E aí, como é nomeado ao primeiro posto do oficialato, ele é feito pelo governador do estado, porque as promoções de oficiais é tudo pelo governador, tá? De praça é o comandante-geral, mas de oficial é o governador. Eu fiz esse exercíciozinho aqui, gente, só para ilustrar, eu vou passar bem rapidinho nele para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. O chefe da SAD do 40º GBM precisava escalar o terceiro sargento mais moderno de sua unidade para uma escala extra solicitada pelo CBA. No entanto, ao se deparar com 2 dos terceiros sargentos da OBM, não sabia exatamente quem era o mais moderno. Ao verificar seus assentamentos, constatou o seguinte. Aí ele botou umas premissazinhas aqui para a gente poder definir quem era o mais antigo. O terceiro sargento Pomposo, RG 79990, ingressou na corporação em 10 de agosto de 2010. Olha aí, olha as datas, tá, gente? Concluiu o CFC em 15 de abril de 2015, na 20ª colocação. Tudo são informações que poderiam ser relevantes. E concluiu o CFS em 20 de dezembro de 2019, na 17ª colocação. Já o terceiro sargento astuto, RG 80050, ingressou na corporação em 10 de agosto de 2010, mesma data ali do Pomposo, né? Mesma data. Concluiu o CFC em 8 de outubro de 2015, posterior ao Pomposo, né? Terminou depois, Pomposo terminou em abril, na 5ª colocação, e concluiu o CFS em 20 de dezembro, mesma data do Pomposo, na 10ª colocação, tá? Quem é o militar mais moderno? Então, a gente vai analisar tudo aquilo que a gente falou, tá, gente? Vamos lá. O terceiro sargento Pomposo ingressou na corporação em 10 de agosto de 2010. Concluiu o CFC em 15 de abril de 2015, na 20ª colocação. Concluiu o CFS em 20 de dezembro de 2019, na 17ª colocação. Já o terceiro sargento astuto, RG tal, ingressou na corporação em 10 de agosto de 2010, concluiu o CFC em 8 de outubro de 2015, na 5ª colocação, e concluiu o CFS em 20 de dezembro de 2019, na 10ª colocação. Tem 5 informações aqui relevantes, tá? Vamos lá. O ingresso dos militares. Quem ingressou primeiro na corporação? Os dois ingressaram no mesmo dia, 10 de agosto de 2010. Tá? E aí, então essa informação, eu nem vou adentrar quem concluiu o curso de formação de soldados antes, para não confundir, né? Que eu não coloquei isso. Data de conclusão do CFC. Olha aí, o terceiro sargento Pomposo terminou antes. Então, o terceiro sargento Pomposo era cabo mais antigo que o astuto. Por mais que o Pomposo terminou em 20º e o astuto em 5º, mas o Pomposo terminou antes. Então, o Pomposo era mais antigo, certo? Beleza. Ambos foram para fazer o CFS né, que foi concluído em 20 de dezembro de 2019. Então, se os dois fizeram o curso de formação de sargentos, lembra da regrinha que eu falei lá do curso? Né? Data de conclusão do CFS. As duas são iguais. Então, qual foi a classificação final do CFC? Como eu falei, o Pomposo seria mais antigo. E a classificação final do CFS? Quem se classificou na frente? Pelo que a gente está vendo, o sargento astuto terminou em 10º colocado, enquanto que o sargento Pomposo terminou em 17º colocado. Então, o mais antigo é o 10º colocado, é o sargento astuto. Tem um RG mais moderno, terminou o CFC bem depois do Pomposo, mas como terminou o CFS
em colocação acima do pomposo, ele é o mais antigo. Como a nossa pergunta é, quem é o terceiro sargento mais moderno? Né? Eu até coloquei o artigo 13 aqui. A precedência de mobilidade da ativa no mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto de graduação, salvos no caso de precedência funcional estabelecida em regulamento. Ao parágrafo 5º. Nos casos de nomeação e matrícula simultânea resultante de concurso, a precedência será estabelecida pela ordem de classificação final dos candidatos. Então, por esse critério, o militar mais moderno é o terceiro sargento pomposo. Tá bom, gente? Esse aí era o exercício que a gente ia fazer. Então, vamos seguir agora aqui para a nossa parte de obrigações e deveres. Gente, essa parte aqui, eu vou falar um pouquinho mais rápido, tá? Porque, conforme eu falei, muitos dispositivos são apenas de leitura. Se cair uma questão aí para vocês fazerem a prova, vai ser mera leitura do dispositivo, tá? A gente está lendo ali, quem não está, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido nele, tá? Não vamos ficar muito focado nos detalhes, não. Mas vamos passar. Vamos lá. Da ética de bombeiro, obrigações da ética de bombeiro militar. Bombeiro militar da ativa é vedado comerciar ou participar da administração ou gerência de sociedade civil ou comercial, seja qual for seu objeto ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Isso aqui quer dizer o seguinte, gente, aqui com vocês. Nós somos militares do Estado, nós não podemos ser administradores ou gerentes de nenhum tipo de empresa. A gente pode ter cotas de empresa, a gente pode mexer na Bolsa de Valores, comprar ações de sociedade anônima, nós podemos até colocar o nosso nome com 99% das ações de uma sociedade limitada, desde que não sejamos sócios administradores ou gerentes dessas empresas. Tá? A empresa pode funcionar e você vai apenas receber os rendimentos, né, os dividendos, podemos dizer assim, dessas empresas. Tá? Então, nós não podemos ser administradores ou gerentes, mas podemos ser cotistas. Isso é a regra geral. Beleza? Seguindo, olha o B. Participar direta ou indiretamente, seja de que forma for, de sociedade civil ou comercial, cujo objeto se relacione com as atividades do Corpo de Bombeiros. Então, da regra que nós temos aqui na linha a B já bota uma situação diferente, tá? A B já diz que se essa atividade da empresa tiver relacionamento com o Corpo de Bombeiros, você não pode participar de forma nenhuma, nem indiretamente. Nós temos lá embaixo até uma explicação do que seria essa participação indireta, que daqui a pouco nós vamos chegar. Mas vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que lide com uma empresa de engenharia que faça projetos contra incêndio e pânico para empresas privadas, né? Que necessita de regulamentação no órgão de serviço técnico local. Tá, eu sou bombeiro, eu não posso participar, nem indiretamente dessa empresa, tá? Voltando aqui para o dispositivo, como vocês podem ler lá, participar direto ou indiretamente, seja de que forma for, de sociedade civil ou comercial, cujo objeto se relacione com as atividades do Corpo de Bombeiros. Se tem relação com a atividade do Corpo de Bombeiros, não pode participar. Beleza, gente? Então, é isso aí para ficar bem claro. Prestar quaisquer serviços, ainda que eventuais, às sociedades referidas na linha B. Ou seja, não só eu não posso participar da empresa como sócio, acionista, nada disso. Também não posso prestar serviços a essas empresas, ainda que eventuais, um consultor. Não posso, está na lei, tá? O que acontece aí fora, a gente não precisa entrar nesse mérito. Mas, pela lei, a gente não pode. Beleza? Prestar serviços, o oficial BM, tá? Ainda que eventuais, a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, desde que relacionadas às atividades da corporação. Isso aí, gente, é um artigo que eu confesso a vocês que pode ser que caia até numa espécie de desuso, porque ele está direcionado para o oficial. Não poderia, né? Porque oficial e praça deveriam estar a mesma coisa. Inclusive, tem um artigo no Código Penal Militar que fala disso também, do exercício de comércio por oficial, tá? Que eles até têm aplicado, têm condenado, mas tem isentando de pena. Muitas decisões têm feito isso, isentando de pena esse oficial, justamente porque
é uma situação que não deveria estar aí, pelo menos dessa forma. Deveria se modificar ou para entrar os dois ou, de repente, tirar. Até porque, gente, leia só o inciso C, a linha C. Já está falando, prestar serviço em eventuais à sociedade referida na linha B desse artigo. Então, já está praticamente abrangido ali. O que é a única coisa que eu vejo que não está abrangido? Porque na linha D fala de pessoa física também. Enquanto na C fala de sociedades da linha B, na D fala que os oficiais não poderiam também as pessoas físicas. Tá? Então, é o que eu estou vendo a mais aí nessa situação, mas está praticamente abrangido ali pela linha C. Tá? Então, isso aí está bem em desuso, mas a título de conhecimento é bom vocês saberem. Tá? Ainda no artigo 26, parágrafo 1º. Aí, aquilo que eu falei, tá? Da participação indireta. Entende-se por participação indireta aquela que se exercita por meio de modalidades oblíquas de atuação, entre elas a em que opera interposta pessoa que mantenha com o bombeiro militar algum tipo de vínculo, inclusive matrimonial, de parentesco, de amizade, de relacionamento afetivo ou de dependência. Então, gente, veja bem, o que seria essa participação indireta? Vamos lá. Bombeiro militar, da ativa, quer fazer uma participação numa sociedade, daquele exemplo que eu dei, né, que faz projetos contra incêndio e pânico para empresas privadas, só que ele não pode participar, né? Não tem a vedação. Aí ele vai e coloca a esposa dele como acionista dessa empresa, como operadora dessa empresa. Não pode. É participação indireta. Está escrito lá. Não só a esposa, tá? Qualquer parente, se tiver grau de parentesco. Aqui não está definindo até qual grau de parentesco, não. A nossa lei, ela usa 10º grau. Para quem não é da área do direito, 10º grau parece muita coisa, né? Mas não é tanta coisa assim, não. Mas se falou parentesco, que a lei considera parente até o 10º grau, praticamente todo mundo que é seu parente também não poderia participar. É claro, imagine a pessoa que tem um parente. Eu moro num lugar, a pessoa trabalha em outro estado, mora em outro estado, faz isso com outro estado, não tem nada a ver. Então, não tem problema nenhum. Mas se tem parentesco que está relacionado com o corpo de bombeiro, meu corpo de bombeiros, e eu trabalho aqui, não pode. Pelo menos a lei não permite que isso aconteça, tá bom? Até amizade, né? Relacionamento afetivo, dependência, né? Filhos, enteados, genro, nora, não pode, tá bom? Os bombeiros militares da reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas OBM, nas repartições públicas civis, dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Então, vejam vocês, se a pessoa está na ativa, ela não pode participar. Se ela está convocada, ela está como se estivesse na ativa, então não vai poder participar. Tá? É até redundante esse parágrafo 2º, mas é bom saber também. Os bombeiros militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infringam o disposto no presente artigo. O que é isso, gente? Eu posso comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores, eu posso vender um imóvel, posso vender um automóvel, eu posso gerir meus bens normalmente. O que eu não posso é fazer o que está previsto lá nesse artigo 26, dizendo que eu não posso participar de uma sociedade como gerente, como administrador, e não posso participar de sociedades que tenham relação com o corpo de bombeiro. Então, isso eu não posso fazer. Mas, se eu não estou fazendo isso, eu posso gerir meus bens normalmente. Beleza? No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de oficial de saúde, é-lhes permitido o exercício de atividade técnico-profissional. Gente, eu não vou nem terminar de ler esse dispositivo. Eu vou falar para vocês o seguinte. Poxa, eu vou tentar não me equivocar no número da emenda constitucional, mas há uma emenda constitucional, não sei se é 101, há uma emenda constitucional onde deixou bem mais... Depois vocês me perguntem lá, tá? Que eu mando a emenda constitucional para vocês. Que definiu uma forma mais abrangente para essas atividades, para essas acumulação. Então, nesse parágrafo 4º, estava dizendo que só os integrantes do quadro de saúde poderiam ter uma prática
atividade técnica profissional no meio civil. Olha só, permitido no meio civil. E hoje, o bombeiro militar consegue até acumular o seu cargo de bombeiro militar desde que estejam nas hipóteses previstas na Constituição. Se eu não me engano, no artigo 17, inciso 16. 17, não, artigo 37 da Constituição, inciso 16. Tá? Então, se está dentro dessas situações que a emenda constitucional permitiu, né, para os militares, beleza, está de boa. Não precisa ser na atividade no meio civil, não. Pode ser até no serviço público mesmo, tá? No segundo cargo. E está deixando lá bem claro, com prevalência da atividade militar. Então, sempre é isso. Vai ter que deixar claro que a atividade militar é a principal. A outra atividade que você vai exercer no momento de folga, no momento que você não precisa adentrar no Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro não vai ceder para você horas porque você tem um outro serviço público ou um outro serviço no âmbito civil. Não vai ceder, tá? O Corpo de Bombeiro vai dizer assim, olha, cumpre o seu horário aqui, o que você vai fazer na sua folga, você pode ter uma segunda atividade. E isso não pode interferir na prática do Corpo de Bombeiros. Beleza? Parágrafo 5º. A fraude ou descumprimento do disposto neste artigo sujeitará ao infrator a pena prevista no regulamento disciplinar enquanto não estabelecida a pena específica. Como eu falei, agora tem uma emenda constitucional, isso aí não vai ter problema. Mas a fraude do disposto neste artigo, né? Se não tiver uma regulamentação específica sobre isso, que eu não conheço, talvez a pessoa que vai disciplinar vocês, regulamento disciplinar, pode ser que diga qual seria essa infração, tá bom? Então, quem vai definir qual vai ser a infração vai ser aquele chefe, comandante que aplicar essa infração, tá bom?